Eu quero fazer uma oração agora, iniciando a palavra de Deus hoje, ministração da palavra. Pai, eu te peço nessa manhã que a tua bênção esteja sobre nós, teu favor, tua unção, tua revelação. Nos ajuda, Deus, a compreender tua palavra e a viver de tal forma que possamos ser encontrados pelo Senhor, digno de ser levado por ti no dia do arrebatamento. Abençoa a tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. No domingo passado nós iniciamos uma série sobre a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo, quando se fala, pensa que é só um evento, mas na verdade é um evento muito assim dinâmico, e nós dividimos em três partes: o arrebatamento da igreja, que é o que pode acontecer a qualquer hora, inclusive hoje, antes de terminar esse culto, nós estamos aguardando ele. A Bíblia diz que é um evento iminente, algo que não tem aviso, é algo que pode acontecer a qualquer instante, e nós precisamos estar preparados. A segunda parte é o que nós vamos pregar hoje, falar hoje sobre a segunda vinda de Cristo à terra, porque na primeira, no arrebatamento, ele vai vir até as nuvens, a Bíblia diz, e nós seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nas nuvens. É isso que a Bíblia diz na primeira parte, que é o arrebatamento. Mas o que nós vamos falar hoje é sobre a vinda de Jesus para a terra, quando ele vem para salvar os judeus da destruição e levar aqueles que durante a tribulação se arrependeram, se converteram e foram fiéis até o fim. Então esse é um momento muito precioso. E domingo que vem nós vamos falar sobre o milênio. Então eu quero começar hoje falando sobre esses assuntos. Eu quero recapitular um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja, que acontecerá a qualquer momento, e é um evento sem aviso, como eu falei, pode acontecer a qualquer momento, nós devemos estar preparados. E eu fiz duas perguntas no domingo passado, que nós temos que responder, todo cristão. A primeira pergunta foi: como está a sua vida com Deus? Se você está preparado para a volta de Jesus, como estaria preparado? Primeira pergunta é: como está a sua vida com Deus? Oração, leitura da Bíblia, intimidade com Deus. Isso é muito importante, porque não basta ter uma religião. Nós temos que andar com Deus, nós temos que ser conhecidos por Ele, nós temos que caminhar com Ele, ter intimidade com o Senhor. E não tem isso sem uma vida de oração diária, sem leitura da Bíblia. Inclusive a palavra de Deus dá alguns exemplos interessantes. Ela compara a volta de Jesus com um homem, um fazendeiro, um homem rico, que viajou para outro país e deixou talentos na mão de 3 pessoas. Poderia ser dinheiro na mão de 3 pessoas. A um ele deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. E quando ele voltou, ele esperava que tivesse feito render aquele dinheiro. E os 2 primeiros que fizeram render foram elogiados. E o terceiro, que não fez render, que não fez bom uso daquele recurso, foi de forma seriamente repreendido, e foi tomado o que ele tinha e dado para os outros 2, e a Bíblia diz que aquele lá foi expulso e foi severamente julgado pelo Senhor. Outra parábola parecida com essa é do homem que também se ausentou e chamou um empregado e deu autoridade para ele, e disse: você vai tomar conta do meu negócio, você vai pagar o salário dos funcionários no dia certo, você vai dar alimento para as pessoas na data, no tempo certo, e fique cuidando da minha empresa enquanto eu viajo. E ele viajou. E ele diz: se aquele servo pensar consigo mesmo: meu senhor está demorando, vou fazer umas farras, vou beber, vou sair por aí, me divertir, e não vou dar comida na hora certa para os empregados, não vou pagar o salário no tempo certo. E ele diz: quando o patrão chegar, se aquele servo for encontrado nessa condição, ele vai receber grande punição. E ele diz: mas se aquele servo fizer tudo certinho, der comida no tempo certo para os funcionários, para as pessoas lá, pagar o salário, administrar corretamente, e o dono da plantação chegar, o dono da fazenda chegar e encontrar ele fazendo assim, a Bíblia diz que ele vai pegar esse servo e vai colocar numa posição de honra, ele vai colocar ele sobre todos os negócios, vai entregar toda a empresa dele para ele tomar conta, vai ser promovido.
Irmãos, Deus não está interessado nisso, nessa parábola. Ele está interessado em dizer para nós, como igreja, o que o Senhor deixou a gente fazendo, o conselho que Ele deu de como nós devemos viver. Nós estamos vivendo assim? É uma reflexão. Então, a segunda pergunta é: você está cumprindo o seu propósito? Você está fazendo aquilo que você acha que Deus te chamou para fazer? Você está fazendo discípulos? O que foi que Jesus disse antes de sair? Lembra que eu falei domingo passado? Na despedida, Ele ressuscitou e ficou ainda muitos dias aqui na terra, mas na despedida, lá no monte de onde Ele foi arrebatado para o céu, naquele monte, a Bíblia diz que Ele deu algumas instruções e depois começou a abençoar. Enquanto Ele estava abençoando, Ele foi subindo e subiu nas nuvens. Então, o que foi que Ele deu? Que direção Ele deu antes de subir? Quem responde? O que Ele diz? Façam isso, isso, isso. Fazer discípulos, vocês sabem muito bem, nós sabemos. Então, como aquele patrão que viajou e disse: fique dando comida para os empregados, pagando o salário dele, cuidando da fazenda. Quando ele voltar, ele quer encontrar ele fazendo isso. Se não fizer, está em maus lençóis. Antes de Jesus ir embora, ir de fazer discípulos de todas as nações. Se Ele nos encontrar fazendo discípulos, nós vamos estar em bons lençóis. Mas se nós formos encontrados não fazendo isso, então a pergunta é: você está fazendo alguma coisa pelas pessoas? Você está fazendo não só dar comida, mas principalmente a comida espiritual, tirando as pessoas do caminho das trevas? Essas são as duas perguntas que eu fiz. Sua vida com Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar, fazendo o que Jesus mandou fazer. Porque se fizer o que Ele mandou fazer, sem ter uma vida com Deus, não vai adiantar. As 10 virgens, lembra? As 5 últimas, disse: mas nós expulsamos o demônio em teu nome, fizemos isso e aquilo. Ele falou: mas não conheço vocês. Então, em primeiro lugar, você tem que ser alguma coisa. Em primeiro lugar, eu e você temos que ser íntimo com Deus, para não correr o risco, Roberto, dele dizer depois: eu não te conheço. Mas eu ajudei o pobre, mas eu não te conheço. Adiantou alguma coisa? Salvar vidas, humanamente falando, mas não ter vida com Deus? Então isso é muito importante, nós temos que pensar nisso. As duas coisas andam juntas. Agora, hoje nós vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo propriamente dito. A Bíblia diz que o homem da iniquidade, o filho da perdição, dominará sobre o mundo inteiro. Ele vai impor o controle total 666. E ninguém poderá comprar ou vender se não tiver o número da besta. Então, você sabia que tudo está sendo encaminhado para isso ser possível? Agora, se você pensou aí: meu Deus, é por isso que eu tinha medo dessa mensagem. Olha só, quem tiver o número, e se eu tiver o número da besta? Meu irmão, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo e anda com Deus, a Bíblia diz que vocês não estão em trevas, vocês não serão enganados, vocês vão subir antes disso, amém? Então fica tranquilo com isso. Agora, se você não está nessa condição que eu falei, então fique com medo mesmo, porque vai ser terror. Esse é um evangelho de justiça. Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Se tiver obra para receber, vai receber. Se não tiver, não vai receber. Agora, lembra também que nós não estamos em trevas, como a própria Bíblia diz, naquele texto que nós lemos domingo passado. Então agora eu quero ler um texto que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 em diante. Diz assim, preste muita atenção: ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe a tudo que se levanta contra Deus. Se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, ao ponto de assentar-se no trono de Deus, isso é no templo, e apresentar-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vocês sabem o que o detém,
para que seja revelado a seu tempo. Ou seja, ele está falando aqui, vocês sabem que isso vai acontecer no momento certo. Agora tem alguém que está detendo esse anticristo. E a característica do anticristo será uma característica terrível, que nós vamos ver daqui para frente. Agora ele diz, olha, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, e o destruirá por ocasião da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmãos, aqui é uma característica do anticristo e das pessoas que vão ser afetadas por ele. Nós estamos vivendo um momento, ele diz que o mistério da impiedade já opera, ou seja, os princípios que vai tornar possível um governo mundial feito pelo anticristo já estão aí. Ele diz que não poderá comprar ou vender quem não tiver a marca da besta, quem não tiver fichado. Então, eu lhe garanto uma coisa, é do interesse do diabo que o mundo fique um caos. Você sabia que no Brasil, um país pacífico, tem agora milhares de pessoas que estão a serviço de Satanás, que desejam o caos do Brasil, como qualquer outra nação. Porque quando uma nação entra em caos, como a Venezuela está, um ditador manda, deita e rola, e na hora que ele quiser entregar o governo para o anticristo, está pronto para entregar. No Brasil existe uma resistência ainda, porque tem muitos cristãos verdadeiros. Mas a Bíblia diz que o anticristo vai dominar. Primeiro, ele vai começar a dominar o sistema financeiro. E ele diz que o princípio para essa operação já está em funcionamento. Por exemplo, eu acredito que o anticristo vai lançar mão da moeda virtual. Uma das coisas que ele vai fazer, acaba com o dinheiro, real, dólar, tudo que for dinheiro vai, espécie, vai sumir, vai deixar de existir. Só vai valer o virtual. E o virtual ele pode controlar. Você sabia que num mundo com 7 bilhões de pessoas, o YouTube pode cortar suspender o seu perfil, pode liberar de quem ele quiser, eles controlam. E tudo isso vai estar a serviço do anticristo. Agora eu te digo uma coisa, eu nunca falei abertamente sobre política aqui, porque eu fui chamado para ser pregador do evangelho. Mas não tem como ficar calado agora. Qualquer pessoa, porque está tudo escancarado, qualquer pessoa que defende a esquerda não é cristão, não pode continuar sendo cristão a não ser que se converta. Está bem definido, irmãos, porque quem é de esquerda é contra a Bíblia, é contra a família, é a favor do homossexualismo, é a favor do aborto, é a favor da roubalheira. Então não dá para ser assim mais. Está na hora da igreja ouvir a verdade e se posicionar. Você se converte, ou você está do lado de Deus, ou não está. Assim como alguém que diz, quem é um crente, crê na Bíblia. Quem é um esquerdista não crê na Bíblia, então não pode ser de Deus. A não ser que se converta, como todo mundo precisa se converter. Então não se engane, eu não estou lutando contra ou a favor de qualquer coisa. Eu estou dizendo que o mundo está bem claro na sua vista. A Bíblia diz que é para a gente vigiar. Vocês não estão em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa. Se você está vendo que tudo está acontecendo debaixo do seu nariz, então se prepare para esse dia. Seja um crente cheio do Espírito Santo, que tem intimidade com Deus, que busca o Senhor. Não seja um religioso, porque isso fará toda a diferença na hora que você for comprar algo e pagar. Se o cara te oferecer não ter nota para sonegar imposto, se você for um crente de verdade, um seguidor de Jesus de verdade, você não vai aceitar. Mas se você é só um religioso, você vai negociar a sua fé, vai negociar os valores. Na hora de alguém te fechar no trânsito, se você é só um religioso, você vai reagir.
de forma errada, mas se você é alguém que anda com Deus, você vai dizer: Deus abençoe, Deus protege aquela pessoa. Faz toda a diferença. Olha só o que a Bíblia diz sobre tudo isso aqui, é sobre o anticristo, mas o apóstolo está dizendo: não se engane, porque não é agora isso. Primeiro tem um arrebatamento, mas ele fala que todas essas coisas vão acontecer depois do arrebatamento, e dá uma esperançazinha para nós nos prepararmos. Mas escute aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 29. No domingo passado eu li em Mateus capítulo 24, de 1 a 28, porque tudo ali se refere ao que vai acontecer durante o arrebatamento. Mas aqui, do versículo 29 em diante, ele diz o seguinte, ó: logo em seguida a tribulação. Diga: logo depois da tribulação. A tribulação são 7 anos, que vai começar imediatamente após o arrebatamento. Se hoje à noite, depois de você pedir perdão da sua esposa e dos seus filhos, se tiver tempo, o arrebatamento acontecer, amanhã as nações vão se unir e dizer: gente, o caos que esse mundo virou, quando eles verem que milhares de oficiais militares que são crentes foram arrebatados, muitos controladores de voo dos maiores aeroportos do mundo, que são crentes em Cristo, vão sumir, vai virar um caos. Muitos pilotos naqueles Boeing com 200 pessoas a bordo, de repente o piloto é um crente, na hora do arrebatamento, onde ele estiver, ele vai ser arrebatado, e vai virar um caos, vai virar um inferno. Irmão, se você acha que o Brasil está ruim agora, com o presidente Bolsonaro, então você não sabe o que é ruim. Se você achou que no tempo do Lula foi ruim, você não sabe o que é ruim. Se você achou que o Hitler era maligno, você não conhece o anticristo. A Bíblia diz que ele nem afeição natural não terá por ninguém, terá um rosto sombrio, ele vai ser maligno, ele vai se fazer Deus, ele vai fazer como o Nabucodonosor, que diz: ou adora a minha imagem ou morre. Vai ser difícil ser crente nessa época. Agora sabe o que vai acontecer? Graças a Deus, que muitos crentes que relaxaram, que deixaram o Evangelho, outros que nunca converteram, mas que ouviam o Evangelho, ia na igreja de vez em quando aconteceu o arrebatamento, eu falei: meu Deus, era verdade o que a mamãe falou, era verdade o que o pastor falou, e agora passou, e ainda tem alguma chance? Tem, se você converter. Olha, a igreja já foi para o céu, o Espírito Santo que habita na igreja foi tirado da terra, a porta da graça fechou, não é mais de graça, igual no tempo do dilúvio, que Deus mandou Noé avisar. Noé avisou por 120 anos, vai ter um dilúvio, vai morrer todo mundo, se converta, quem se converter vai ser salvo. E as pessoas zombaram dele, até que entraram na arca, a porta se fechou, e eles ainda ficaram batendo lá de fora: ei, velho abastado. Mas quando começou a chover mesmo, que a água começou a subir, ele: Noé, pelo amor de Deus, abre a porta para nós. Ele: meu, eu não posso fazer nada, foi Deus que fechou a porta. A graça acabou, a oportunidade acabou. Sabe, irmãos, existe uma esperança que depois do arrebatamento, aqueles que ficarem, eles vão dizer: era verdade, e eu só tenho essa chance agora, é me dedicar mesmo, enfrentar o anticristo, ter que ficar por aí sem poder comprar nada, passar fome, ser perseguido. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, a Bíblia diz. No arrebatamento, até o cara que estava com a carteira de cigarro Hollywood, que vai converter aqui, daqui a pouco, quando chegar bem na porta, se acontecesse o arrebatamento, a carteira de cigarro ia cair e ele ia subir, porque só precisa entregar a vida para Jesus, só precisa ser salvo em Cristo. Mas depois do arrebatamento, não vai ser fácil. Por isso é inteligente seguir Jesus desde agora, estar preparado. Primeira coisa, intimidade com Deus. Primeira coisa é vida, oração, leitura da Bíblia, e intimidade, falar com Deus, ser conhecido por Ele. Olha, logo após, versículo 29 de Mateus 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua claridade, as estrelas cairão do céu, cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Vai ser terrível mesmo. Ah, pastor, está metendo medo? Fique com medo mesmo. Se você não é um crente de verdade e aí não está com plano de ser, fique com medo mesmo, porque o negócio vai ser feio. Mas se você já é de Cristo e você está buscando melhorar a sua vida em Deus, fica tranquilo, você não vai estar mais aqui. Nós vamos subir
ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Aleluia! E nós vamos estar lá celebrando as bodas do Cordeiro. Então só lembre que o arrebatamento será um evento iminente, qualquer hora, não tem aviso. Deus não tem compromisso de mandar um aviso para você, além da pregação do Evangelho, que está dizendo, Ele vai voltar, Ele disse que vai voltar, foi preparar um lugar e voltará e buscará. João capítulo 14. Esse é o aviso. Depois do arrebatamento, tudo a gente vai saber, vai ser 7 anos, 3 anos e meio de paz entre aspas, porque o anticristo vai assumir o governo do mundo e vai dizer como que ele vai fazer tudo isso. Ele vai ter o controle, controle econômico, controle da vida das pessoas. Ninguém vai falar mal dele, porque não vai ter coragem, e todo mundo vai gostar dele, porque vai ser, sabe, o mundo vai dizer, esse é um homem bom, vai ser bom estar no mundo, por 3 anos e meio. Aqueles assaltantes de banco, aqueles traficantes de drogas, que carregam malas cheias de dinheiro, vão perder, não vai ter mais dinheiro em papel, vai ser tudo virtual, vai ser controlado. Então o mundo vai ficar em paz, vai acabar com toda a bandalheira. E todo mundo vai dizer, ele é o Cristo. Só pode ser porque um homem desse que acabou com as guerras, fez as pazes entre Israel e árabes, porque os árabes vão fazer as pazes com Israel, provavelmente vão até permitir construir o templo judeu no local dele. Os judeus vão dizer, meu Deus, você é o Messias, é ele que prometeu paz, e olha, é só ele que trouxe paz. Só que quando completar os 3 anos do seu governo, a Bíblia diz que ele vai exigir ser adorado no templo de Jerusalém. E os judeus vão ver que ele era um impostor, e eles vão se revoltar, vão se levantar contra, o acordo vai ser quebrado. E a Bíblia diz que ele vai reunir as nações do mundo para dizer, agora nós temos que destruir Israel. Irmãos, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, Israel estava espalhado pelo mundo, não tinha a nação de Israel acontecendo naquela época. Por isso que eles conseguiram matar todos os judeus que puderam, porque os judeus não tinham nenhuma pátria, eles não tinham lugar para se proteger. E a ONU foi edificada depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente para fazer com que não houvesse mais guerras, quando tivesse um conflito, porque antes era o seguinte, o presidente de uma nação falava que o outro era ladrão, aí ele ia lá com um monte de bomba e detonava e virava uma guerra. Mas a ONU foi criada para fazer as pazes. Quando tem uma nação discutindo com a outra, a ONU manda diplomatas para fazer acordo de paz e não sei o que, e não deu certo, porque a verdadeira paz é só quando o Filho do Homem vier. Mas o anticristo vai conseguir uma paz que todo mundo vai dizer, ele conseguiu. Por isso que ele vai enganar. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai se revoltar contra Israel. E ele vai unir, a Bíblia diz que as nações do mundo vão se dirigir com seus exércitos poderosos para o vale de Josafá, no vale de Megido, em Israel, para destruir Israel. E aí que vai acontecer umas coisas muito interessantes. Olha o que diz a Bíblia. Em seguida, isso eu já li, no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a parábola da figueira. Isso era Jesus falando. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando Jesus falou da figueira, ele estava dizendo, vocês sabem que quando o verão se aproxima, ou quando vocês veem as árvores trocando de folha, nascendo os brotos novo, vocês sabem que o verão está chegando. Jesus estava usando o exemplo, porque quase sempre que a Bíblia se refere a oliveira, ele está se referindo à nação de Israel. Aliás, essa figueira, né? A lição da figueira.
Jesus está mostrando um sinal para aqueles que não estão tapados, para aqueles que não se ocupam só com outras coisas e deixam a Bíblia de lado. Procure conhecer os sinais dos tempos. Ele diz, quando a figueira começar a brotar. Irmãos, foi em 14 de maio de 1948, no fim da tarde, que a ONU estava votando para fazer acontecer a nação de Israel, para eles terem um país de volta, porque era deles antes, e eles foram espalhados pelo mundo e passaram quase 2000 anos sem pátria. Era como uma árvore que foi cortada e ficou só aquele toco seco por quase 2000 anos, e depois o toco começou a brotar de novo. Foi Israel que ficou espalhada pelo mundo, não tinha pátria, e naquele dia a ONU decidiu, nós vamos voltar para fazer surgir novamente o país de Israel no mesmo lugar que era antes, para dar um espaço para eles terem segurança. Só que as nações, como sempre foram contra Israel, porque toda nação da terra normalmente é contra o povo de Deus, eles começaram a votação e quando estava empatado, alguém do outro lado da esquerda mundial, que não queria que Israel fosse protegido, que era do contra, aquelas nações disseram, vamos suspender a sessão, porque não está bem, vamos suspender. Só que quem estava no comando, irmãos, o Brasil é uma nação abençoada. Até hoje, quem abre todos os anos a Assembleia Geral das Nações Unidas é o presidente brasileiro, não é isso? Não é isso, JR? É o presidente brasileiro que abre as Nações Unidas. Naquele ano, no primeiro ano lá, foi o Oswaldo Aranha, um brasileiro, que estava comandando, sendo o presidente da sessão das Nações Unidas. E quando os de esquerda lá do mundial, os países contra Israel decidiram, vamos suspender, pediram vistas, ele disse, eu vou conceder, mas primeiro vou dar meu voto. E ele votou a favor de Israel e ganhou a batalha. Israel nasceu em 14 de maio de 1948, a figueira começou a brotar, e olha, sabe o que aconteceu? No dia seguinte, no dia 15, mais de 5 nações árabes invadiram Israel para guerrear. Eles nunca tiveram paz. Mas Jesus disse, olha, quando todas essas coisas acontecerem, eu quero dizer uma coisa, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Quando vocês viram a figueira brotar, e eles entenderam, os discípulos na hora pensaram o seguinte, quando Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo aconteça, eles pensaram que era a geração deles. Mas eu lhe pergunto, aconteceu na geração deles? Não. Jesus estava falando dessa geração quando a figueira começou a brotar. A figueira brotou em 14 de maio de 1948. Então, quem nasceu de 1948 para cá está nessa geração que está vivo ainda. Por exemplo, a Bíblia fala em Salmos, Salmo 90, versículo 10, diz assim, ó, os anos da nossa vida chegam a 70 anos, diga 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Ele diz 70, ou se o cara for melhorzinho, tiver mais vigor, vai até 80. Então, eu não acredito que Jesus estava falando de uma geração, talvez, não, mas para mim geração é 120, não. Está na Bíblia que uma geração duraria 70 ou 80 anos, com algumas exceções que a gente sabe que teve um ou outro ali que teve 100 anos. Mas uma geração é isso. Então, quem nasceu de 1948 para cá, se a geração for 70, completaria em 2021. Agora, 70 anos. Não, mas tudo bem, imagina que é 80. Vamos pelo mais. Então dá em 2028. 2028 está bem aí. E tudo bem, ele disse, tudo isso acontecerá nessa geração que viveu nessa geração. Então, os 7 anos da tribulação, se tiver dentro disso, então 2028 menos os 7 anos da tribulação daria 2021 mesmo. Então poderia acabar em 2021, né? Se a volta de Jesus mesmo, e o arrebatamento, tudo. Mas eu não estou dizendo que é, porque nós não temos certeza. Nós estamos
supondo, fazendo esses cálculos aí, que é mais ou menos isso que daria, se for contar o pé da letra. Porque os discípulos pensavam que era na geração dele, não foi. Nós podemos pensar que é nessa e não ser. Ou a gente pode pensar que não é nessa e ser. Certo? Então, por via das dúvidas, tem que estar preparado. Sabe, tem que parar de ser crente de igreja e se tornar filho de Deus, que anda com Deus, que fala com Ele todo dia, que adora a Deus todo dia. Depois disso tudo acontecer, irmão, depois do arrebatamento, olha o que vai acontecer aqui. Deixa eu te falar uma coisa ainda. Existem alguns relógios, põe esse relógio aí. Você sabia que em Nova York e na Alemanha tem uns relógios, olha esse relógio, contagem regressiva em Nova York para o colapso ambiental mundial do mundo. Na Alemanha, esses relógios existem desde o ano passado lá, publicamente. Quem fez isso foram autoridades que nem são crentes, mas eles estão tão antenados que eles estão do jeito que o mundo vai entrar em colapso nessa data. A duração desse relógio é 8 anos, do outro é 7. Começou ano passado, então terminaria daqui a poucos anos, 5, 6, 7 anos. Então, os nomes do mundo, as autoridades mundiais estão pensando isso, e nós da igreja estamos dormindo, não pode. Outro relógio do fim do mundo, quem já ouviu falar? Relógio do Apocalipse, tem aí? É o próximo. 1, 2, 3, 4. Relógio do fim do mundo, não sei se conseguiu. Onde que está isso? Na internet, que você navega todo dia para ver não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, e não pergunta sobre os sinais do fim dos tempos. Ah, mas eu não vou ver internet, irmãos. Jesus disse que nós não estaríamos dormindo, nós não estamos nas trevas, nós vamos ver os sinais. Nós temos que vigiar para nos preparar mais e mais. Existe um relógio do Apocalipse, que é um relógio também que as autoridades mundiais fizeram, dizendo, quando o mundo está em risco de uma explosão nuclear, aí eles avançam. E agora eles fizeram, quando o presidente Trump foi eleito nos Estados Unidos, o relógio avançou, porque eles veem, ele vai estourar a bomba atômica a qualquer hora. Então eles julgam pelo perigo que o mundo está vivendo, e sabe quantos segundos está agora? Porque eles dizem que o ponteiro vai até meia-noite. O relógio do Apocalipse está apontando que falta 100 segundos. 100 segundos para meia-noite. Só que ele deu uma parada, porque eles pensam, o John Biden não vai estourar a bomba atômica, ele é do povo, ele é não sei o quê. Então aí eles param o relógio, eles vão seguir. Mas o mundo está esperando pela volta de Cristo. A Bíblia dizia, se vocês não falarem, as pedras clamarão. Sabe, irmãos, nós precisamos vigiar, e não tem nada melhor do que responder essas perguntas. Como está a sua vida com Deus? Se Jesus voltasse hoje, o que você está fazendo, se está cumprindo o propósito de Deus? É sobre isso que eu quero dizer. Nós não temos que só estudar sobre a volta de Jesus para a gente se emocionar e uns ficar com medo, outros alegres, não. É porque é um assunto muito sério. Nós estamos vivendo nessa época, e vocês são o povo de Deus. Vocês têm a obrigação de saber dessas coisas. Vocês têm a obrigação de estar preparados. Existe uma multidão de pessoas que trabalham com vocês, que estudam com vocês, que convivem com a gente todo dia, que precisam ouvir da urgência da volta de Cristo. Amém, irmãos? É por isso que eu estou falando. Quantos aqui já nasceram de novo, são crentes em Cristo? Então você pode se alegrar, porque você vai estar vendo do alto. Nós vamos olhar isso do alto. Agora deixa eu ler esse último texto aqui de Zacarias, que é o desfecho do acontecimento do final da tribulação. Diz aqui, Zacarias capítulo 14, versículo 1. Diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que o seu despojo será repartido dentro de você. Está falando de Jerusalém, dentro de você, ó Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a batalha contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será levada para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso dela. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, como ele costumava lutar no dia da batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste.
formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo vale dos meus montes, porque esse vale chegará até Azal. Sim, vocês fugirão, como fugiram do terremoto nos dias do rei Uzias de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos virão com ele. Naquele dia não haverá luz, mas frio e gelo, mas será um dia singular, um dia conhecido do Senhor. Não haverá separação entre dia e noite, pois mesmo depois de anoitecer, ainda será claro. Aleluia. A Bíblia diz que naquele dia, sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando acontecer o arrebatamento, nós vamos encontrar o Senhor nos ares, e nós vamos subir para as bodas do Cordeiro. Eu e você vamos participar da festa de casamento do Cordeiro. Toda vez que eu tomo a Santa Ceia, sabe por que eu me emociono? Sabe por que eu acho demais? Porque é um prenúncio, é uma sombra, é um tipo daquela grande ceia que nós vamos participar, quando o próprio Jesus vai estar lá nos honrando e servindo a ceia para todos nós. Agora, a Bíblia diz que nós estaremos com o Senhor, mas ela diz que nós viremos. Então virá o Senhor e todos os seus santos com ele. Virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Quem são os santos? Somos nós, os que fomos arrebatados, participar do banquete. Mas eu imagino que no meio do banquete, ou talvez no finalzinho, porque são 7 anos de tribulação, começa logo depois do arrebatamento. A Bíblia diz que, em outra parte, que os judeus vão clamar, porque olha só, todas as nações da terra, o anticristo que vai comandar o mundo todo, ele vai reunir os maiores exércitos do mundo, e vão marchar para Jerusalém, guerra física, com helicópteros, com bombas atômicas, tudo que eles têm direito, tudo que tem no mundo, e eles vão lutar, eles vão dizer, temos que destruir Israel, porque o problema do mundo é Israel. Você não acha que tem uma grande quantidade de pessoas importantes do Brasil que acha que o problema do Brasil são os evangélicos? Sim ou não? Pois é. O mundo todo acha que os cristãos são o problema. O mundo todo acha que os judeus são os problemas. Só que a Bíblia diz que os judeus vão gritar para socorro. Eu imagino que Jesus vai estar no final do banquete com a gente lá, e ele vai dizer, gente, o meu povo está clamando agora, eu tenho que ir lá. E a Bíblia diz, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Uma multidão vestida de branco, Jesus num cavalo branco. E a Bíblia diz que ele vai descer e os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai pousar no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que o Monte das Oliveiras vai rachar o meio e vai se abrir um grande vale, uma passagem para salvamento de bomba atômica, porque o anticristo, quando vê Jesus, ele vai começar a guerrear. A Bíblia diz que ele vai guerrear contra os santos, e Jesus diz assim, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o perverso. E carros de guerra, aviões de guerra, navios de guerra, bombas atômicas vão sendo destruídas. E Deus diz, e o meu povo vai fugir por esse vale subterrâneo que vai abrir no Monte das Oliveiras. Aleluia! Será o dia da vitória. Sabe, é o dia glorioso que Jesus vem exatamente para tomar o governo da terra. E a Bíblia diz que ele vai reinar a partir de Jerusalém. Ele será rei sobre toda a terra. E a continuação, domingo que vem, com a inauguração do milênio. Depois de tudo isso, uma história maravilhosa. É isso que nos aguarda, Iva. É isso que nos aguarda. Você vai participar, mas do lado de Jesus. Talvez a gente vai dizer, Jesus, deixa eu matar isso aí, deixa isso para mim. Não, vocês já guerrearam, vocês lutaram demais na terra. Eu já salvei você, agora é minha vez. A Bíblia diz, com um sopro da boca dele, ele vai destruir, vai matar o anticristo. Bem feito. Você está preparado